Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje nós vamos mostrar aqui In the Year of the Dragon, de Stefan Feld, um dos meus jogos preferidos desse designer, né? Esse jogo é um jogo de 2007 e essa versão aqui é uma versão de 10 anos de aniversário, né? De 2017 então. E a única diferença realmente do jogo é que ele inclui duas expansões, duas mini expansões, a Super Eventos, né? E a Grande Muralha da China. E eu vou fazer as regras aqui mostrando, jogando já com as duas expansões. Na minha opinião, assim, o jogo base já é perfeito, né? Não vejo necessidade assim, mas as expansões realmente elas trazem, né? Mais uma camada de estratégia, muda um pouco o jogo. Não mudam o jogo base, né? Mas elas te dão mais opções e também podem acontecer coisas ruins, já que os super eventos podem mudar um pouco o rumo do jogo. É um jogo que é considerado muito assim, realmente punitivo, né? Ele não permite muitos erros. Então, para quem nunca jogou no começo, as primeiras partidas vai ser um pouco talvez sofrido, mas eu considero que vale muito a pena jogar esse jogo. Vamos mostrar então as regras. Primeiro vamos mostrar o setup de In the Years of the Dragon. Então, vamos começar o setup. A primeira coisa que nós vamos fazer é só colocar os personagens no jogo, no tabuleiro aqui. O jogo possui 9 personagens, sendo que 6 deles são divididos em 2 grupos. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar os fazendeiros. Eles possuem um grupo de veteranos, né? Que tem um valor menor, mas ele possui mais produtos. Tem 2 sacos de arroz aqui, por exemplo. E temos os novatos, né? Que tem um número maior, um valor maior, mas eles produzem menos alimentos aqui, menos arroz. O jogo ele vem com 10 personagens, né? De cada um. E nesse caso aqui nós temos 6 novatos e 4 veteranos. Uma partida de 5 jogadores, nós vamos utilizar todos os personagens. Já uma partida com menos jogadores, nós vamos retirar personagens de acordo com o seu grupo. Então, por exemplo, uma partida de 4 jogadores, nós tiraríamos um de cada grupo. Tiraríamos um dos veteranos e um dos novatos. Então, para cada jogador a menos na partida, a gente tiraria então um de cada um dos grupos. Portanto, uma partida, por exemplo, de 3 jogadores, nós ficaríamos aqui com 6 personagens, sendo 4 novatos e 2 veteranos. E nós faremos isso com todos os outros 5 personagens. Nós temos aqui os monges, os especialistas em fogos, os estudiosos, os médicos e os guerreiros. E você vai colocar eles no tabuleiro de acordo com o seu grupo, né? Por exemplo, aqui, os novatos nós vamos colocar na parte aqui de baixo dessa fileira aqui. Existem 2 fileiras aqui. A fileira aqui de baixo você vai colocar os novatos e na parte de cima ali os veteranos, e faremos tudo isso com todos os outros 5 personagens. Nós temos aqui 3 personagens que possuem apenas um grupo. Nós temos os construtores, né, ou artesãos, os coletores de impostos e as cortesãs. Nesse caso, o jogo vem com 10 personagens de cada, eles têm apenas um grupo, eles não possuem 2 grupos, apenas um. Então, nesse caso, você vai apenas retirar uma partida de menos jogadores, né? Com 5 jogadores, você vai utilizar os 10 personagens. Uma partida com menos jogadores, você vai retirar 2 por pessoa. Então, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, você tiraria 4 desses personagens e voltaria para a caixa. Então, nós teríamos 6 de cada um deles. E esses personagens eles vão aqui, nessa fileira aqui. E você colocaria todos os outros 2 personagens também. Agora, nós vamos pegar as fichas de evento, né? Existem 12 fichas, né? O jogo ocorre em um ano, né? E essas fichas, elas possuem, na verdade são 6 eventos que são repetidos. Temos 2 eventos de cada. Você vai pegar primeiro os eventos que representam a paz. Esses 2 aqui. E você vai colocar aqui nesses 2 primeiros locais, que já tem até marcado aqui no tabuleiro. Você coloca eles abertos. Os outros eventos você vai misturar bem e vai colocar eles abertos um a um aqui no tabuleiro.
Caso aconteça de um evento repetido aparecer em seguida, você empurra ele para frente e abre um novo evento. Nunca deve haver dois eventos iguais seguidos, a não ser no caso da paz, né? Os primeiros meses do ano serão de paz. Agora nós vamos pegar as pecinhas da expansão Super Eventos. A expansão Super Eventos, ela vem com 10 pecinhas, parece um leque, né? E você pode escolher a escolha dos jogadores, ou você pode sortear um qualquer. Eu acho mais interessante até sortear, né? E você coloca ele sobre o sétimo evento, por exemplo. No caso aqui, o sétimo evento seria esse aqui, o da doença, né? E você coloca ele do sétimo evento. Então, após acontecer o sétimo evento, também teremos aqui o super evento. Então, isso fica a escolha dos jogadores, escolher um ou sortear. E os outros 9 super eventos são devolvidos para a caixa. Vamos utilizar apenas um super evento por partida. Essa expansão, ela vem com 10 super eventos, né? E cada um deles dá algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Por exemplo, essa aqui perde 2 peças de castelo. Essa, por exemplo, você faz uma pontuação extra por personagem, né? Por pessoa que você possui nos seus castelos. Marcar mais 2 pontos por cada personagem ou pessoa que você tiver nos seus castelos. Então, no manual vem tudo detalhadinho, né? Todos os eventos, os super eventos. E como você vai utilizar apenas um por partida, fica fácil de decorar. Agora, vamos pegar aqui as 7 fichas, né, de ações. Nós temos 7 fichas de ação do jogo base, né? E vamos juntar a ela a ficha de ação da expansão A Grande Muralha da China. Por enquanto, vamos deixar eles aqui no centro do tabuleiro. Agora, cada jogador vai receber um marcador aqui circular, que ele vai colocar aqui nessa trilha no centro do tabuleiro, que é a trilha de personagem, né? Vai colocar ele aqui no 0. E o marcador de pontos, que é o octogonal, vai colocar aqui ali na marcação de pontos no 0 também. Recebe também um dragão da sua cor escolhida, né? Recebe 6 cartas, são as cartas de personagens, né? Sendo que ele vem com 2 que são coringa, né? Nós temos um para cada personagem e 2 coringas. O jogador também recebe 4 peças de palácio, né? Que ele já vai montar aqui um sobre o outro, eles encaixam assim, né? E você já começa a formar seus 2 castelos. No caso, o jogador já começa com 2 castelos. Recebe também 6 de dinheiro, né? 6 yuan. Esses dourados valem 3 yuans e os prateados valem 1 yuan. Então, cada jogador recebe 6 yuans. E também, da expansão, a Grande Muralha da China, os jogadores recebem 6 peças de muralha. Atrás nós temos os bônus, né? E você vai deixar eles abertos aqui à sua frente. Então, para finalizar o setup, começando com o jogador mais velho, cada jogador vai escolher 2 personagens para iniciar a partida. O jogador vai ter que escolher personagens da fileira de baixo, na fileira dos novatos. Ele não pode pegar nenhum dos veteranos no começo da partida. Então, ele escolhe qualquer combinação. Por exemplo, começando no jogador verde, ele escolheria, por exemplo, aqui o médico e talvez o construtor. Já o jogador vermelho, o jogador à sua esquerda, ele pode fazer qualquer combinação que não seja igual a essa. Ele não pode repetir essa combinação. Ele poderia pegar, por exemplo, um coletor de impostos, e ele poderia então repetir um dos dois. Ele não pode repetir a mesma combinação. Ele poderia pegar um médico ou um construtor se ele quisesse, mas não pegar exatamente essa mesma combinação. Então é melhor que ele pegou um construtor aqui, um coletor de impostos, né? E aqui um agricultor. E finalmente o jogador amarelo agora, ele não pode pegar nem essa combinação nem essa. Ele pode fazer uma combinação diferente. Então vamos imaginar que ele pegaria aqui um agricultor e talvez aqui um guerreiro. Após escolher os personagens,
Os jogadores eles vão verificar aqui esse número aqui embaixo, né? O valor. E eles vão andar o seu marcador de pessoas a mesma quantidade da soma desses dois personagens. No caso aqui, o jogador verde andaria 6 espaços. Já o jogador vermelho, ele andaria 7 espaços. E finalmente, o jogador amarelo andaria 9 espaços. Essa trilha de pessoas é uma trilha importante porque ela vai determinar quem inicia a rodada. Caso aconteça de um jogador chegar depois no mesmo local que um jogador já tenha o marcador, ele coloca o seu marcador em cima e nesse caso o jogador verde então é o jogador que está na frente do vermelho. Cada jogador pega os seus personagens e coloca ele nos seus castelos. Lembrando que os castelos eles podem ter no máximo 3 de altura e para cada altura representa um espaço para um personagem. Então, por exemplo, um castelo com uma peça de castelo ele possui espaço apenas para um personagem. No caso, um castelo de 2 de altura, ele pode colocar até 2 personagens. Então, no início do jogo, vamos colocar um personagem em cada castelo. Separe as peças de castelo. As peças de privilégio, existem os privilégios grandes e os pequenos. Os fogos de artifício, o arroz e o dinheiro. E coloque próximo ao tabuleiro. E está feito o setup. E agora vamos então para as regras de In the Year of the Dragon. In the Year of the Dragon é jogado em 12 rodadas. Cada rodada representa um mês do ano. E cada rodada é dividida em 4 fases. Nós temos a fase de ação, a fase de personagens, a fase de eventos e finalmente uma fase de pontuação. Então vamos a cada uma das fases. Então vamos começar com a fase de ações. O jogador ele vai pegar os 8 tiles de ação, né? Lembrando que nós estamos jogando com a expansão, né? A Grande Muralha da China. Então o jogador vai pegar todos esses tiles, vai embaralhar eles e ele vai dividir em grupos de acordo com o número de jogadores. Então, por exemplo, numa partida de 3 jogadores, nós vamos tentar dividir da melhor maneira possível esses tiles em 3 grupos. Por exemplo, poderíamos dividir assim: um grupo de 3, um grupo de 2 e mais um grupo de 3. E esses tiles são revelados, né? Então, cada rodada nós teremos combinações diferentes. Então, começando com o jogador que está à frente aqui, na trilha de personagem, né? No caso o jogador amarelo, ele vai pegar o dragão e vai escolher um dos 3 grupos. Ele, por exemplo, escolhe esse grupo. Então, ele poderá fazer uma das 3 ações desse grupo. O jogador seguinte, então, no caso aqui o vermelho, ele vai pegar o dragão e vai escolher um outro grupo e fazer também escolher uma das ações desse grupo. E finalmente o jogador verde ele vai poder escolher o último grupo, ou ele ainda tem a opção de escolher o mesmo grupo que um outro jogador escolheu, podendo fazer até a mesma ação. Só que nesse caso ele teria que pagar 3 yuans para o banco para poder repetir a ação, né? Ou repetir o mesmo grupo de um jogador que já escolheu anteriormente. Existe também a opção do jogador não fazer nenhuma ação. Por exemplo, o jogador verde ele pode escolher não fazer nenhuma ação. Nesse caso, o que ele vai poder fazer é completar a sua mão, o seu dinheiro, né? Por exemplo, se ele já tinha apenas 1 yuan, ele completa até 3 yuans no seu poder. Então, se ele não tivesse apenas 1 yuan, ele receberia mais 2 yuans para completar 3 yuans. E não faria nenhuma ação nessa fase. Se ele não tivesse nenhum yuan, então ele receberia 3 yuans. Então ele não recebe 3 yuans, ele recebe apenas a quantidade de dinheiro suficiente para completar a sua mão, né, com 3 yuans. Então vamos explicar cada uma das ações. Começando com a ação de impostos. O jogador que escolheu essa ação, ele vai receber a quantidade de moedas de acordo com o tile. No caso aqui ele receberia 2 moedas, 2 yuans, e mais moedas de acordo com
os coletores de impostos que ele possuir nos seus castelos. Então, por exemplo, se o jogador possuísse aqui um coletor de imposto, ele receberia mais 3 de dinheiro. Então, totalizando aqui, ele receberia então 5 de dinheiro. A segunda ação é a ação de construção. O jogador recebe uma peça de castelo e mais uma peça de castelo para cada símbolo que ele possuir nos seus construtores que estiverem nos seus castelos. Nesse caso aqui, ele receberia 2 peças de castelo. O jogador então pega suas peças de castelo e ele tem 2 opções. Ele pode aumentar os castelos já existentes, lembrando que ele tem apenas um máximo de 3 de altura, né? Cada castelo só pode ter 3 de altura. Ou ele pode montar um novo castelo. Ele pode até montar 2 castelos de 1 de altura. Lembrando que após construído, o jogador não pode mais movimentar essas peças. E vamos para a ação de colheita. O jogador recebe um saco de arroz para cada símbolo que tiver nos seus fazendeiros e mais um da ação. No caso aqui ele receberia 2 sacos de arroz. A ação de fogos de artifício. O jogador recebe um fogo de artifício pela ação e mais um para cada símbolo que ele possui nas suas peças, nos seus personagens de fogos de artifício aqui. No caso ele receberia 2. A outra ação é a ação da parada militar. O jogador ele avança o seu marcador um espaço aqui na trilha de pessoas, né, de personagens, pela ação e mais um por cada símbolo que ele possui nos seus guerreiros que estiverem nos seus castelos. No caso aqui, avançaria mais 2 na trilha. Já a ação de pesquisa ou estudo, o jogador ele vai avançar aqui, se ele possuir também um estudioso, ele avança um espaço para cada marcador que ele tiver, no caso aqui 3 marcadores, ele avança um espaço na trilha de pontuação. E finalmente, a ação de privilégio. Nessa ação, o jogador ele pode comprar um privilégio pequeno, pagando 2 yuans para o banco, ou ele pode comprar um privilégio grande, pagando 6 yuans para o banco. Ele pode comprar apenas um privilégio por rodada. No final da rodada, recebe um ponto para cada dragão que ele possuir. E finalmente, o jogador que escolher a ação da expansão, né, a Grande Muralha da China, o jogador escolheu essa ação, ele vai poder então escolher um dos seus 6 tiles, né, de muralha. Ele recebe o bônus do evento escolhido, né, que pode variar em pontos, dinheiro, arroz e até fogos de artifício. O jogador escolhe um dos eventos, recebe o bônus, ele vai colocar a peça aqui embaixo do primeiro evento que estiver aberto a partir da esquerda. Então, lembrando que o jogo pode ter no máximo apenas 12 marcadores, um para cada evento, até o final da partida. E vamos para a segunda fase, que é a fase de personagens. Começando com o jogador que está na frente aqui, na trilha de personagens, né? O jogador vai pegar o seu deck de personagens e vai escolher um deles. Então, ele vai descartar essa carta, jogando aqui no descarte. Esse é um descarte comunitário, né? E o jogador então ele vai poder pegar qualquer um dos personagens escolhidos. Ele pode pegar tanto o personagem o veterano como o novato. No caso aqui, a diferença, né? Lembrando que é a quantidade de materiais, de produtos, né, que o personagem pega, e também a numeração. Essa numeração é a numeração que o jogador vai andar na trilha de personagens. Então, o jogador escolhe o personagem e ele anda a quantidade marcada no personagem aqui, no caso um espaço, e ele tem então que colocar ele em um de seus castelos. O jogador ele precisa ter espaço nos seus castelos, lembrando sempre que o castelo ele tem no máximo 3 de altura, né? E cada altura representa um espaço para um personagem. Então, nesse caso aqui, um castelo de 2 de altura,
ele abriga até 2 personagens. Ele então coloca o personagem nesse local. Caso ele não tenha espaço, ele poderia descartar então um personagem qualquer. Esse personagem ele sai do jogo, ele é descartado e ele coloca um novo personagem no local. Caso ele não queira, né, esse personagem, por exemplo, ele pode ter comprado um personagem, mas ele não quer esse personagem, ele não anda na trilha e apenas descarta esse jogador do jogo. Existe também a possibilidade de ele ter apenas uma carta de um personagem que não exista mais ali. Então ele simplesmente descarta a carta e não compra nenhum personagem. E também existem 2 cartas coringas no jogo. Cada personagem possui 2 cartas coringas, no qual ele pode então descartar essa carta e comprar qualquer um dos personagens. Em seguida, o jogador amarelo então faz a sua escolha também, e o jogador vermelho termina também fazendo a sua escolha. E assim que todos os jogadores terminarem a ação de personagens, né, ou ação de pessoas, né, nós vamos então para a fase de eventos. Na fase de eventos, os jogadores vão verificar qual o evento da rodada e realizar o evento da rodada. Vamos explicar cada um dos eventos que existem. No primeiro evento é o evento da paz. As 2 primeiras rodadas sempre terão o evento de paz. Nesse evento não acontece nada. O jogador simplesmente passa, vira o tile para o lado contrário e assim termina essa fase de evento. O primeiro evento é o evento de tributo ao imperador. Nesse evento, os jogadores, cada um deles, terá que pagar 4 yuans para o imperador. Esse dinheiro vai para o banco. Para cada yuan que o jogador não conseguir pagar para o imperador, ele terá que demitir um dos seus personagens, uma das suas pessoas que estão nos seus castelos. O personagem escolhido é retirado do jogo e volta para a caixa. O próximo evento é o evento de seca. Nesse caso, os jogadores, cada um deles terá que pagar 1 arroz para cada um dos castelos que ele possui, não importa o tamanho do castelo. Ele paga então 1 arroz para cada um dos castelos, e para cada castelo que ele não conseguir pagar, ele terá que demitir então uma das pessoas que vivem naquele castelo. Novamente ele pega um dos personagens e retira do jogo. Esse personagem volta para cá. O evento de fogos de artifício. O jogador que possuir mais fogos de artifício, ele ganha 6 pontos de vitória e avança na trilha de pontuação, mais 6 pontos. O segundo jogador que possuir mais fogos de artifício, ele avança 3 pontos de vitória. Caso haja empate, os jogadores recebem a mesma pontuação. E, após isso, os jogadores terão que devolver metade dos seus fogos de artifício para o estoque, sempre arredondado para mais. No caso, por exemplo, o jogador tivesse 3 fogos de artifício, ele devolveria 2 para o estoque. Nesse caso, todos os jogadores que conseguiram marcar pontos terão que devolver metade dos seus fogos de artifício para o estoque. Outro evento é o ataque mongol. Nesse evento, os jogadores vão verificar quantos capacetes eles possuem nos seus guerreiros, que estiverem nos seus castelos, né? E eles avançam a quantidade de pontos de vitória para cada um dos capacetes. No caso aqui, por exemplo, se tivesse 3 capacetes, o jogador amarelo avança 3 pontos na trilha de pontos. Adicionalmente a isso, o jogador que tiver menos capacetes, ele tem que demitir um dos seus personagens de um dos seus do evento do ataque mongol. Existe também uma pontuação referente à expansão à Grande Muralha da China. Nesse caso, existem 2 possibilidades. Se a muralha foi construída até o local onde ocorreu o evento do ataque mongol, os jogadores marcam pontos de acordo com a quantidade de tiles que eles construíram. No caso aqui, o amarelo marcaria 2 pontos de vitória, o vermelho marcaria 1 e o verde marcaria outro. Caso a muralha não tenha sido construída até o local do evento de ataque mongol, então nesse caso, o jogador que colaborou menos na construção da muralha, ele tem que demitir um dos seus personagens de um dos seus castelos. Na 12ª rodada também existe uma pontuação. Se toda a muralha foi construída, os jogadores recebem 1 ponto para cada
tile que ele ajudou na construção da muralha. Caso a muralha não tenha sido construída, o jogador que menos ajudou na construção da muralha, ele então também tem que demitir um dos seus personagens de um dos seus castelos. Outro evento é o evento de doença. Nesse caso, cada jogador terá que demitir 3 personagens dos seus castelos. Mas, para cada símbolo desses símbolos que ele possuir nos seus médicos, ele poderá salvar uma pessoa. Nesse caso aqui, se o jogador que possuir 2 médicos com 3 símbolos, ele salvaria seus 3 personagens, nenhum deles teria que ser demitido. Os jogadores fazem esse evento de acordo com a ordem na trilha de pessoas. Após realizado o evento, os jogadores terão que verificar se existe algum castelo que está desocupado. Para cada castelo desocupado, o jogador ele vai ter que retirar uma das peças de castelo, diminuindo assim o seu castelo. Caso o castelo só tenha um andar, o jogador retira e ele fica então sem, ele perde aquele castelo. No caso da utilização da expansão Super Evento, quando os jogadores realizarem o 7º evento, eles realizam o evento normal e aí então realizam o super evento antes da pontuação. E finalmente a 4ª fase, que é a fase de pontuação, onde os jogadores vão pontuar pelos seus castelos, independente da altura do castelo ou se eles estão habitados ou não, eles vão pontuar 1 ponto para cada um dos seus castelos. Eles pontuam também pelos dragões nos seus tokens de privilégio, né? No caso do privilégio pequeno, ele possui um dragão. O privilégio grande, ele possui 2 dragões. E finalmente pelas suas cortesãs, por cada cortesã que ele possuir nos seus castelos, ele marca 1 ponto. Nesse caso aqui o jogador marcaria 1, 2, 3, 4, mais 1 ponto aqui, 5 pontos, e avançaria ali na trilha de pontuação. Cada jogador anota a sua pontuação e avança seu marcador na trilha de pontuação. E assim, os jogadores vão jogando até completar a 12ª rodada. Lembrando que na 12ª rodada, os jogadores farão a fase de ações, a fase de pessoas, os jogadores pularão, já que cada jogador possui apenas 11 cartas de pessoas, né, de personagens. Então, na última rodada, eles não terão cartas, então essa fase é pulada. Terão então a fase de eventos, né? Lembrando também de não esquecer, no caso da utilização da expansão a Grande Muralha da China, de fazer a pontuação da muralha na 12ª rodada. E finalmente a pontuação da 12ª rodada. E aí então, nós vamos então para a pontuação final. Então vamos para a pontuação final. Vou dar um exemplo aqui de uma pontuação final. Os jogadores vão marcar pontos por cada uma das pessoas nos seus castelos. Cada pessoa, cada personagem que estiver nos seus castelos, ele vai marcar 2 pontos de vitória. Então no caso aqui, o jogador marcaria mais, ele tem 8 personagens, marcaria mais 16 pontos de vitória. Existe também a pontuação do monge. O monge ele pontua de uma maneira diferente. Para cada monge que você possui nos seus castelos, você vai verificar a quantidade de estátuas que possui o monge e vai multiplicar pela altura do castelo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse monge ele possui uma imagem do Buda e o castelo aqui possui 2 de altura. Nesse caso, ele marcaria 2 vezes 1, 2 pontos. Já nesse caso aqui, esse monge possui 2 estatuetas do Buda. Nesse caso aqui, o castelo possui 3 de altura. Então, o jogador marcaria 2 vezes 3, 6 pontos. Além disso, o jogador vai pegar todos os seus tokens de arroz e de fogos de artifício e vai vender por 2 yuans cada um. No caso aqui, tem 2 fogos de artifício, 3 de arroz, ele ganharia 10 yuans vendendo esses produtos. O jogador então vai pegar, para cada 3 yuans, ele vai marcar 1 ponto de vitória. No caso aqui, ele marcaria 1, 2, 3, 4 pontos de vitória. Esse yuan aqui não marcaria nada. Então, essa é a pontuação final. E o jogador que fizer mais pontos é o vencedor de In the Year of the Dragon. Então, essas aqui foram as regras de In the Year of the Dragon.
de Stefan Feld, um dos meus preferidos dele. E eu espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até a próxima semana.